Bom dia. Qual é a sua avaliação a respeito da perda do grau de investimento do Brasil? Olha, eu faço uma avaliação muito crítica do papel dessas agências mundo afora, né? Quem são essas agências, né? São agências que estão aí a serviço do sistema financeiro privado. O Brasil está aí sacrificando as despesas sociais, cortando gastos, e tem pago os maiores juros do mundo, historicamente. Tem entregue patrimônio continuamente para pagar a dívida. Esse rebaixamento, ele faz parte dessa estratégia de aprofundar a crise aqui no Brasil, uma crise produzida pelo setor financeiro, por erros da política monetária do Banco Central, que tem subiram os juros 10 vezes, totalmente sem justificativa técnica, sem justificativa política, sem justificativa econômica, numa atitude claramente abusiva para servir aos interesses do mercado financeiro. Então, esse rebaixamento é mais uma questão, é mais um ingrediente nesse conjunto aí para continuar explorando o Brasil, né? E isso acontece muito por responsabilidade dessa política equivocada que tem sido praticada aqui. Professora, a partir de agora, com todas essas críticas que a senhora faz às agências, elas são ouvidas mundo afora. O Brasil está no chamado, no momento de sendo considerado o investimento especulativo no Brasil, né? Não é aquele investimento mais, ou não é um país seguro para se investir. Os reflexos disso nos próximos momentos da economia brasileira. Olha, o Brasil está aceitando aí esse jogo do mercado, né? Vão exigir mais juros, vão exigir mais privatizações do que já estamos fazendo, né? Todo esse caos tem servido para avançar os privilégios do setor financeiro privado. Olha enquanto estão os lucros dos bancos no Brasil. Como é que pode um país em que toda a economia está em dificuldade, o setor público está aí, quantas categorias de servidores sem reajuste, até sem receber salário, como aí no caso do Rio Grande do Sul, com indústria fechando, comércio fechando, e os bancos tendo lucros. Ano passado, em 2014, foram mais de 80 bilhões de reais de lucros. No primeiro e no segundo trimestre desse ano, o lucro dos bancos subiu mais de 15% comparado com o mesmo período do ano passado. Olha, tem que ser cego para não ver que tem algo muito errado acontecendo. Se nós estivéssemos em crise, os bancos estariam em crise também. Então, como é que o Brasil é especulativo e os bancos estão bombando de ganhar, de lucrar? Não é possível. Nós temos que raciocinar e ver o que realmente está acontecendo. Tem que desmascarar o papel dessas agências de risco que avaliaram lá na véspera da quebra do Lehman Brothers. Elas estavam lá com AAA, super recomendada a aplicação no Lehman Brothers, e no dia seguinte ele quebrou. Qual é a confiabilidade dessas agências? Né? Então, assim, o mundo está capturado na armadilha do sistema financeiro privado, e todo mundo embarca nisso. Parece que as pessoas pararam de raciocinar, mas se você raciocinar um pouquinho, isso aí que eles pregam não resiste a 15 minutos de argumentação. Com base em fatos, com base em dados. Sim. A solução do governo, mais uma vez, parece que vai vir pelo aumento de impostos, pelo que disse Joaquim Levy. Pois é isso aí. Olha só, estão querendo aumentar impostos para os trabalhadores. Mas não se fala, por exemplo, no privilégio do setor financeiro que deduz como despesa o juro calculado sobre o capital próprio. Você sabia disso? Os bancos deduzem como despesa os juros que eles calculam sobre o capital próprio.
por isso é que eles têm esses lucros absurdos e mais. Tem esse lucro, o que distribui para os sócios em lucros distribuídos ou Sim. dividendos, é isento também. As heranças, as fortunas, as heranças praticamente isentas, uma tributação muito baixa. Fortuna não se tributa no Brasil, o país que tem a maior concentração de renda do mundo. Então, em vez de tributar lucros, remessas para o exterior, porque essa isenção na distribuição de lucros, ela existe também para multinacionais. Então, eles lucram aqui, distribui o lucro sem pagar imposto e manda para fora sem pagar imposto. E o trabalhador aqui, que já está com uma carga Sim. pesadíssima, é que vai ser mais onerado. Então, olha, tem muita coisa errada no nosso país. Para fechar, né? Sim, desculpe que eu não interrompi. Nós temos que sair dessa armadilha do mercado financeiro. Certo. Como sair dessa armadilha? Inclusive, que está utilizando a dívida pública para onerar o país indevidamente. Vários mecanismos estão gerando dívida pública sem qualquer contrapartida para o país. É por isso que a gente exige uma auditoria completa, porque a auditoria vai desmascarar tudo isso mediante a apresentação de dados e documentos. Perfeito. Desculpe eu interromper aqui, mas para fechar, porque a senhora sabe que a gente está também com o tempo estourado aqui. A situação de mudança, o que a senhora proporia nesse momento aí para mudar esse quadro, imediatamente? Imediatamente, rever a política monetária suicida que o Banco Central está praticando, de juros altos e de excessivo enxugamento de base monetária. O Banco Central, em vez de deixar o dinheiro nos bancos para que os bancos ofereçam e baixem os juros, o Banco Central está enxugando esse dinheiro. Todos os países do mundo em crise injetaram dinheiro na economia. Aqui, o Brasil tira e ainda entrega os títulos que pagam os maiores juros do mundo. Então, é isso que tem que ser revisto, rever a situação tributária que está aleijado. O modelo tributário brasileiro está aleijado. Tem que ser revisto. E tem que rever a situação da dívida pública, que virou uma engrenagem para tirar bilhões e bilhões de recursos do orçamento público, tanto no âmbito federal como estadual e diversos municípios também. Então, esse conjunto, né, está tudo do avesso. A política monetária está equivocada, o modelo tributário e a situação financeira, principalmente em relação à dívida pública. Né? É evidente, isso são coisas tão claras, evidentes. E o Brasil caminhando para o lado errado e ainda refém dessa armadilha do sistema financeiro mundial. Maria Lúcia Fartorelli, obrigado à senhora e um excelente dia de trabalho. Muito obrigada também. Bom dia. A todos os ouvintes, bom dia.